Quando é que o trabalho perde o sentido? Muita gente acha que o trabalho perde o sentido por causa do trabalho em si, sabe? Por causa que vai perdendo a graça, alguma coisa assim. Mas na verdade ele perde o sentido pela forma como você está trabalhando. Ele não perde o sentido, desculpa, de uma vez. Ele vai perdendo o sentido aos poucos. Quando você para de evoluir dentro dele. Sabe? O, a gente tem que desenvolver uma relação com o trabalho. Não é simplesmente uma atividade que você faz, tem que ser feito de uma forma inteligente. Perceba, olha o meu caso, por exemplo. Quando eu comecei lá atrás, eu trabalho com construção, né? Fazia tudo dentro da obra. Eu comecei, eu tinha, por exemplo, 23 anos. Tudo que tinha que fazer dentro da obra eu fazia, cara. Ficava lá o dia inteiro. Eu lembro que chegava o caminhão de cimento para descarregar, o próprio pedreiro virava pro motorista do caminhão e falava assim, ó, descarrega com ele aí, ó. Que era eu, né? Descarrega com ele aí, nosso ajudante é esse aí, ó. E era eu, dono da obra, eles faziam piada comigo. Fazia tudo dentro da obra, sabe? A gente furava tubulão na mão, fazia tudo, cara, sabe? Mas isso foi o quê? Isso é natural dessa idade. Por quê? Porque você tá lá com 23 anos, 25 anos, você quer construir uma coisa, você quer botar para arrebentar, você tá no começo da carreira, é natural. Mas imagina se agora, com 47 anos, eu estivesse fazendo essa mesma coisa ainda até hoje. Eu estivesse lá batendo enxada na obra o dia inteiro. Como que eu poderia, que significado que esse trabalho teria? Aí eles perderiam o significado completo, é que eu ia começar a praguejar ali naquela construção aí, falar, não, pelo amor de Deus, eu tô aqui nesse troço aqui há 20 anos e o trem não anda pra frente. Percebe como é que ele ia ter perdido o sentido? Teria perdido o sentido. Agora não. O que eu fui fazendo? Foi construindo aos poucos, a coisa foi mudando. Devagarzinho a coisa vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você vai bolando seu sistema, vai aprendendo as formas de fazer, vai errando, fazendo suas merdas, aí as merdas vão ficando para trás. E aí você vai mudando, vai mudando, vai mudando, e aí a coisa vai melhorando. E aí não perde o sentido nunca. Por exemplo, como que é uma obra minha hoje? Não descarrego mais caminhão, não faço nada. Chego lá, roupinha bonitinha, aqui ó, roupinha bonitinha, chego na obra, vou lá 2 vezes ao dia. Se você juntar o tempo todo que eu fico lá nessas 2 vezes, que eu vou lá ao dia, vai dar de 3 a 4 horas. Ou seja, sobra tempo para eu levar minhas meninas na escola, sobra tempo para eu treinar, sobra tempo para eu almoçar com as minhas filhas, sobra tempo para eu fazer um monte de coisa. E eu estou trabalhando no negócio que eu gosto. Ou seja, a coisa evoluiu ao longo do tempo. Então, para que o trabalho ele não perca seu sentido, tem que existir uma evolução, tem que existir inteligência, tem que existir um processo. O sentido ele aparece quando você vê um processo acontecendo. Porque quando você vê um processo, você enxerga o significado. O que é isso? É o seguinte, ó, por exemplo, você fala assim, ó, pô, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, ó. Aqui, né? Vou colocar aqui mais para baixo. Aqui. Tô aqui, eu quero chegar aqui, ó, cara. Aí você vê o processo. Agora, se você tá aqui e você vê o tempo passando, aí você fala assim, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, 10 anos depois tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Que processo é esse? Saca? Não tem processo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, eu fui construindo aos poucos, né? Aí você vai construindo e tal, tem alguns imóveis que você fica com eles, outros você vende, tudo. A coisa vai acontecendo dessa forma. Chegou agora um cara querendo comprar o imóvel. Eu posso vender ou não? Vender pode ser bom? Pode. Mas não vender também é bom. Por quê? Porque eu construí esse conforto aonde não vender pode ser bom. Por quê? Porque o imóvel é bom, está na boa localização, você não está desesperado para vender. Você não precisa vender. Você vende se você quiser. Como você vende se você quiser, porque você sabe que o imóvel é bom, porque você
construiu aquilo, o que você faz? Você não tem ansiedade, entende? Você não tem desespero, você tá calmo. Essa Esse é o tipo de relação que você tem que construir para o seu trabalho não perder o sentido. Porra, mas eu trabalho de empregado, eu trabalho de CLT, então como é que eu faço? Aí é uma outra coisa, você vai ter que construir o sentido de uma forma diferente. Eu não vou saber exatamente como que é isso, mas eu imagino que se você está no lugar onde é que você consegue fazer um plano de carreira, consegue evoluir na carreira, tudo mais e tal, não vai perder o sentido. Você está indo para algum lugar, você está querendo conquistar alguma coisa. Eu já vi pessoas falando, e aí são pessoas falando, não sou eu, que fizeram uma carreira para elas, tudo mais, trabalhando para outras pessoas e tudo, e tiveram bastante sentido. E chegou no final e aposentou e ficou tudo bem. É uma forma também. Agora, quer ver? Trabalhando em negócio próprio. Deixa eu deixa eu criar um outro exemplo aqui para vocês. Meu irmão, por exemplo, ele trabalha com oficina mecânica. Saca só o exemplo dele. Durante muito tempo ele sofreu com como trabalhar os clientes. Por quê? Porque muitas vezes o cliente te pede uma coisa, mas é uma coisa que, se você fizer, é ruim para você e ruim para ele. Saca só a situação dele. Por exemplo, o cliente chega e tá com algum problema no carro. Aí tá com um problema em alguma bucha na suspensão. Entende? Você vai trocar uma das buchas, mas se aquilo ali é um conjunto, já troca todas. Vai ser melhor, porque se uma estragou, as outras já vão estar quase estragando. Você vai ter que desmontar a suspensão, de toda forma. O mais inteligente é trocar todas. Muitas vezes o cliente vai te pedir para trocar só aquela. E aí, meu irmão, por exemplo, durante muito tempo ele teve uma dificuldade com isso. Quando o tempo foi passando, ele foi aprendendo a mexer. Ele foi aprendendo a fazer. Ele, por exemplo, vai conversar com o cliente agora, tem que trocar, por exemplo, esse conjunto que ele está falando. Aí ele vira e fala: olha, tem que trocar aqui o conjunto. Uma bucha só que está estragada, mas a nossa política aqui é de trocar o conjunto. Aí ele explica essa situação que eu coloquei para vocês aqui, ó, porque uma já estragou, as outras já vão estar quase também. É melhor, mais garantido para você, é melhor. O que você vai? Aí você coloca na mão do cliente. O cliente, em 90% das vezes, ele vai tomar a decisão correta, vai tomar a melhor decisão. Entende? Porque o que acontecia antes? O que acontecia antes era o seguinte: ele trocava uma só, aí passava um mês, uma outra estragava, o cara voltava lá reclamando, falou assim: pô, mas você trocou aqui e agora tá dando o mesmo barulho de novo, um barulho parecido. Aí vai ter que explicar pro cara, aí vai ter que fazer a mão de obra de novo, repetir a mão de obra de desmontar o negócio de novo. Entende? Então isso tudo foi uma forma que ele aprendeu de trabalhar, buscando o melhor para o cliente e o melhor para ele ao mesmo tempo. Entende? A decisão que ela fica otimizada. É o melhor para os dois lados. Entendeu? Então, assim, no início da nossa vida, quando você está começando, é normal você se adaptar ao trabalho. Pensa bem no exemplo que eu dei da construção. Quem que se adaptou? Fui eu ou foi o trabalho lá no começo? Fui eu que me adaptei. Ó, quem que tem que fazer aqui? Tem que furar buraco, fazer alicerce e tudo mais e tal. Não tem ninguém para fazer. Eu só tenho dinheiro para pagar o pedreiro. Não tem dinheiro nem para pagar o ajudante. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, cara, esse troço aqui. Eu que me adaptei. Mas aí, com o trabalho duro ao longo de décadas e com inteligência, o que você faz? Você vai mudando, vai evoluindo, e aí, com o tempo, o trabalho se adapta a você. Saca como é que a vida vai mudando a perspectiva ao longo das décadas? Ela vai mudando. O que acontece? Você começa se adaptando. E aí, com o tempo,
a coisa vai mudando, o trabalho se adapta. Olha no exemplo do meu irmão, mesma coisa. Ele começou se adaptando, ele fazia qualquer coisa. Até porque ele não tinha experiência, não sabia trabalhar o cliente. Com o tempo, na hora que os erros foram acontecendo, na hora que ele foi vendo, porra, eu o cara volta reclamando da mesma coisa. Como é que eu vou fazer? Ele foi desenvolvendo um método de trabalho, explicando. Até as coisas que você explica, você aprende a mudar. Você explica de uma forma onde a pessoa possa entender e que é bom para aquela pessoa e que é bom para você e todo mundo fica feliz. Entende? Então, assim, no início da carreira, é normal você se adaptar ao trabalho. Mas o natural é, com o tempo, o trabalho ir se adaptando a você. Sabe? E aí, o que acontece? A terceira ideia que eu quero trazer para vocês aqui. Mas que eu já trouxe ao longo desse vídeo todo. O trabalho ele perde o sentido quando você não constrói uma alavancagem com ele ao longo do tempo. Sabe, o trabalho, quando você começa, ele é só uma forma de você ganhar a vida. Mas, com o tempo, você tem que criar uma vantagem financeira para você, uma alavancagem. É igual eu falei, se eu estivesse lá furando buraco até hoje, eu furando os buracos, que trabalho é esse? Que vantagem que é essa? Não tem vantagem, cara. Mesma coisa, por exemplo, se você tem qualquer negócio. O negócio é feito para evoluir. Você começa numa luta danada. Se você tá lá 20 anos depois da mesma luta, que evolução que aconteceu? Não aconteceu. Ah, mas eu já tô agora há 20 anos, o que eu faço? Você faz o seguinte, primeiro você identifica o local onde é que você tá, identifica a situação que você tá e fala assim, eu vou evoluir a partir de agora. A partir de agora eu vou traçar minha estratégia aqui para evoluir. Então, na minha visão, o trabalho, se a gente faz da forma correta, ele não deve perder o sentido nunca. Nunca ele perde o sentido. Sempre você vai querer. Entende? Porque é uma coisa que faz parte da sua história, que te engrandece, que te leva para frente, pela qual você é grato. Isso é um trem foda. Pela qual você é grato, cara. Você faz uma coisa pela qual você é grato. Por exemplo, eu nessa questão de construção, que eu já trabalho há mais de 20 anos, eu sou grato, super grato por isso. Por quê? Porque foi através disso que eu consegui conquistar tudo que eu consegui até agora. Né? Que não é. Que eu não sou nenhuma pessoa que tem a melhor condição do mundo, mas eu tenho uma condição muito confortável, muito tranquila, boa, onde eu consigo ter muito contato com as minhas filhas, consigo ter um dia a dia tranquilo, trabalho já porque quero, não porque eu preciso. E isso é que é o mais importante. Então você tem que estabelecer uma relação com o seu trabalho para você ser grato por ele, não para você ter ressentimento dele. Você ter ressentimento seria o pior possível. Você tem que ser grato, que aí é o melhor possível. Tá bom, meus amigos? Isso por esse vídeo é isso. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo e até o próximo vídeo.